Como é que um país mergulha no caos? Pois é, entre 1961 e 1964, o Brasil viveu uma turbulência tão, mas tão intensa que uma crise econômica acabou se transformando numa ruptura política completa. Bora entender como é que essa busca desesperada por estabilidade levou o país para o caminho exatamente oposto. Olha, essa linha do tempo aqui já dá uma ideia da loucura que foi. É uma coisa vertiginosa, né? Em só 3 anos, o Brasil teve 2 presidentes, testou um sistema parlamentarista, trocou de primeiro-ministro 3 vezes, para, no final, enfrentar uma ruptura institucional. Essa instabilidade política toda é o fio da meada para a gente entender essa história. Então, tudo começa aqui. O ano é 1961 e o cenário que o novo governo encontra já é, para dizer o mínimo, delicado. A crise não surgiu do nada, não. Ela foi uma herança. Jânio Quadros chegou ao poder com uma vitória esmagadora e, basicamente, duas grandes missões. Primeiro, controlar a inflação, que estava comendo o poder de compra de todo mundo. E segundo, resolver o desequilíbrio das contas externas, ou seja, a dívida do país. Eram os dois grandes monstros da economia daquela época. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do desafio. A inflação mais do que dobrou em apenas 5 anos. Saiu de quase 12% para mais de 25% no finalzinho do governo Kubitschek. Era uma verdadeira bomba relógio econômica. Bom, diante desse cenário, a primeira resposta do governo foi drástica, uma verdadeira terapia de choque na economia, que, claro, ia trazer consequências políticas quase que imediatas. O nome oficial do plano era Instrução 204 da SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito. A ideia central era bem direta: simplificar as coisas, acabar com os vários tipos de câmbio que existiam e desvalorizar a moeda de uma vez por todas. Em bom português, era uma tentativa de colocar a casa em ordem de um jeito rápido e duro, seguindo uma receita econômica mais tradicional, mais ortodoxa. Só que essas medidas eram um remédio bem amargo, viu? O plano restringiu o crédito, o que deixou o dinheiro mais caro para todo mundo, e ainda por cima aumentou os preços de serviços básicos, como transporte e energia. Do ponto de vista técnico, talvez fossem ações necessárias, mas na prática eram extremamente impopulares. E aqui a gente vê o impacto na vida real. Em março de 1961, o preço dos combustíveis sobe 42%. Imagina só o efeito cascata disso na economia toda e, claro, no humor da população. O choque foi sentido na hora, direto no bolso. E aí, de repente, o inesperado acontece. Com a popularidade despencando e sem apoio político para governar, Jânio Quadros renuncia. Isso depois de só 7 meses no cargo. Foi um verdadeiro terremoto político que abriu um vácuo de poder e jogou o país numa incerteza total. A crise da renúncia precisava de uma solução, uma espécie de acordo. O problema é que essa solução que foi pensada para resolver a política acabou paralisando ainda mais a economia. Para que o vice João Goulart pudesse assumir, os militares e a oposição no Congresso deram um jeito de impor uma mudança no sistema de governo, o parlamentarismo. Na prática, isso esvaziava completamente os poderes do presidente. Agora ele teria que dividir o comando com um primeiro-ministro. A grande pergunta era: será que essa gambiarra política ia dar conta de governar o país e resolver a crise econômica? A resposta, como dá para ver aqui, foi um gigantesco não. A instabilidade só piorou. Foram 3 primeiros ministros em menos de 2 anos, uma troca constante de ministros da Fazenda, e cada um que entrava tentava uma política econômica diferente, sem nenhuma continuidade. Era basicamente o caos administrativo. Essa citação do Santiago Dantas, que foi um dos ministros da Fazenda desse período, resume bem o sentimento de urgência, quase de desespero. Ele dizia que o país simplesmente não aguentava mais a falta de planejamento, a desordem, era um apelo por um rumo, qualquer rumo que fosse. E os números não mentem, né? Enquanto os políticos brigavam em Brasília, a inflação disparava. O índice de preços por atacado, que é um termômetro importante, chegou a variar 59% em julho de 62. A economia estava completamente fora de controle. Finalmente, em janeiro de 1963, um plebiscito devolve os plenos poderes a João Goulart. Com o controle do governo de volta nas mãos, ele lança sua cartada final, a mais ambiciosa de todas, para tentar salvar a economia. Esse era o famoso Plano Trienal, coordenado por um dos maiores economistas da nossa história, Celso Furtado. E o plano tinha uma meta que, sinceramente, parecia impossível:
Ele queria, ao mesmo tempo, combater a inflação galopante, fazer o país crescer 7% ao ano e, de quebra, ainda promover reformas sociais profundas. Agora, o mais complicado, o nó do plano, era essa contradição aqui. Geralmente, para reduzir a inflação de forma drástica, você precisa tomar medidas de austeridade, que dão uma freada na economia. Mas o plano queria fazer justamente isso e, ao mesmo tempo, acelerar o crescimento e distribuir renda. É como tentar pisar no freio e no acelerador com a mesma força ao mesmo tempo. E o resultado está aqui, escancarado nesse gráfico. A meta de inflação para 1963 era de 25%. A realidade? A inflação fechou o ano acima de 80%. O fracasso foi total, inegável. O plano que era a última esperança simplesmente desmoronou. Com o colapso do plano trienal, a última âncora econômica se soltou. Esse fracasso abriu de vez o caminho para a crise política chegar no seu ponto máximo de tensão. A base econômica do governo ruiu. O plano que devia ser o alicerce de tudo virou escombros. E sem ele, não existia mais um norte, um caminho para seguir. O vácuo que o fracasso econômico deixou foi preenchido por uma radicalização política extrema. Esquerda e direita se entrincheiraram em posições cada vez mais opostas, sem diálogo. Essa combinação de uma economia em frangalhos com uma política totalmente polarizada levou o país a um estado de desordem que parecia não ter mais solução. Pelo menos, não dentro das regras do jogo democrático. A história desse período mostra de uma forma muito dramática como a economia e a política estão amarradas uma na outra. A pergunta que fica, e que vale para qualquer época, é: até que ponto o fracasso em resolver problemas econômicos básicos pode empurrar uma sociedade inteira para o abismo de uma ruptura institucional?